Eu quero dar as boas-vindas para vocês, que nós iniciamos o nosso curso chamado Vida Abundante. Quero dar as boas-vindas para as palestras, para as conversas que nós vamos ter. E hoje nós vamos abordar o tema principal, que é o nosso ponto de partida para a vida cristã. O que significa ser cristão? E daí é que nós vamos poder trabalhar a questão de, bom, então eu sou cristão, como é que eu vivo agora? Sou cristão e agora? Eu gostaria hoje de tratar do nosso ponto de partida do cristianismo, que é justamente o domingo da Páscoa. Porque a grande questão é a seguinte: o que é ser cristão? É seguir uma religião? Bom, nós estamos acostumados a dizer que o cristianismo é uma religião. E eu gostaria muito que a gente tirasse essa ideia da nossa cabeça. Porque o que nós somos, nós cristãos, nós somos pessoas que caminham junto com Cristo. Nós somos seus seguidores. Mais do que isso, ele nos chama para sermos seus companheiros de caminhada. Isso é meio complicado, mas vai ficar menos complicado com o tempo. Mas é o que nós somos. Nós não somos seguidores de uma filosofia, não é uma religião baseada em valores éticos, em valores morais. É realmente o seguir de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. É uma pessoa que historicamente nasceu, historicamente viveu, historicamente teve uma vida de 3 anos de ministério, que terminou em morte, e durante esse ministério praticou obras fantásticas que nunca foram vistas antes pelos homens. Não só ele ensinou, como ele curou os doentes, não só curou doentes, como ele ressuscitou mortos, não só ressuscitou mortos, como domou a natureza, não só domou a natureza, como dominou e expulsou situações em que Satanás e seus demônios tinham se apossado de pessoas. Ele dominou os céus e a terra, mas diante de testemunhas, durante 3 anos. Milhares e milhares de pessoas o viram. Várias pessoas, muitas pessoas, viram ele morto na cruz. E nós vamos depois ver por que ele foi morto na cruz. E aí surge o domingo da Páscoa, que é no 3º dia depois da sua morte, Cristo ressuscitado, visto por seus discípulos e progressivamente visto por muitas e muitas pessoas, até que ele ascende novamente na presença de muitos. Ele ascende aos céus, ressuscitado. Ressuscitado não é um espírito, ressuscitado quer dizer num corpo diferente, mas corpo. Ressuscitado como uma pessoa que atravessa paredes, mas também come e bebe com seus amigos. Essa ressurreição de Cristo teve testemunhas. Gente, se fosse um BO que a gente estivesse lavrando numa delegacia de polícia, as assinaturas de depoimentos de testemunhas iria de São Paulo até o Rio, de tantas que viram. Historicamente está comprovado, tem registros. Não é uma história da carochinha, não é uma lenda. É tão histórico quanto Napoleão Bonaparte ou Pedro Álvares Cabral. Não há razão para se discutir se ele ressuscitou ou não. Há uma questão se a gente aceita esse fato ou não. Mas a nossa base de seguir a Cristo
é saber quem ele é. E quem ele é, ele demonstra através da sua ressurreição. Porque ele disse para seus discípulos de antemão: eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Não que os discípulos tivessem acreditado nisso. Mas alguns começaram a aceitar de meia boca, mas não ia além disso. Mas no domingo da ressurreição, quando ele apareceu para eles, eles disseram: este é verdadeiramente Deus. O meu xará, Tomé, um dos discípulos, não tinha visto ele nessa ocasião e disse: eu só acredito vendo. Quando ele viu Jesus, Jesus apareceu para ele e Tomé disse para ele: olha, põe tua mão aqui nas minhas feridas para ver que sou eu mesmo, as feridas nas mãos, nos pés e também no meu tórax, onde a lança me perfurou, para ver se eu estava morto. Tomé disse: meu Deus e meu Senhor. Essas são as palavras que nos definem como cristão. Defini-lo como meu Senhor, como meu Deus. Não um profeta, não um filósofo, não um mestre, ele é todas essas coisas que vocês quiserem. Não um milagreiro, continua sendo verdade, mas isso não define quem é Jesus. Isso são coisas que ele fez e que ele faz por nós. Mas, meu Deus e meu Senhor, esse é o relacionamento entre você e eu e Jesus que define se somos cristãos. Nada mais, nada menos. Vou citar só dois casos que são relatados na Bíblia, que vocês podem ler depois. Um é em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: escuta, quem é que o povo acha que eu sou? E os discípulos dizem: olha, eles acham que você é um profeta muito poderoso, igual aos profetas do passado, como Elias, como outros assim. E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu pelos colegas dele, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: você acertou, é isso mesmo. E sobre essa afirmação, eu vou construir a minha igreja. Essa é uma das coisas que eu queria contar para vocês, que vocês podem ver na Bíblia. A outra, vocês vão ler nas cenas de crucificação de Jesus, que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um dos ladrões disse: olha, se você é realmente o Filho de Deus, como você está dizendo que é, você tem o poder para se safar dessa crucificação, de descer daí. Por sinal, quando você fizer isso, aproveita e livra a gente também dessa situação, tá bom? O outro ladrão disse: olha, meu amigo, você falou besteira. Porque, veja, você e eu estamos aqui por uma razão muito certa. Nós quebramos a lei. Nós merecemos a crucificação. Esse não merece, ele não fez nada errado. Aí ele vira para Jesus e diz o seguinte: quando o Senhor estiver no seu reino, lembre-se de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Jesus está novamente dizendo: se você reconhece quem eu sou, você é dos meus, você tem a vida eterna, a morte está derrotada. Se você reconhece quem eu sou. Esse é o âmago da fé cristã. Nada mais é importante comparado a esse reconhecimento. E eu digo isso porque, para muitas pessoas, o momento emotivo do nosso encontro com Jesus é o que define o nosso cristianismo.
a nossa vida cristã, mas nem sempre é suficiente. Ela pode ser muito fruto de emoção e pouco de saber e de reconhecer quem é esse Jesus que entrou na nossa vida. E aí nós nos perdemos. É por isso que eu contei para vocês. O nosso ponto de partida, e depois de vida, e depois até de chegada, é o Jesus que ressuscitou, é o Deus vivo. E vou lançar um desafio para vocês, para nós conversarmos depois, quando tivermos a nossa primeira reunião de conversa e de discussão. Para você, Jesus é Deus ou você tem dúvida? Considerando tantas evidências históricas, testemunhais, literárias, arqueológicas, que existem, a minha pergunta para você é a seguinte: Jesus será que mentiu dizendo que era Deus ou será que ele falou a verdade? Será que Jesus era doido ao afirmar que ele era Deus e que ressuscitaria no terceiro dia? Será que Jesus é apenas uma lenda? Ou será que Jesus falou a verdade diante de tantas testemunhas e que ele é realmente o próprio Deus, e nós vamos falar sobre quem é esse Deus mais adiante, mas ele é o próprio Deus que veio à Terra e habitou entre nós? Essas são as perguntas que eu faço para você. Eu quero deixar também para vocês duas passagens bíblicas para vocês lerem e meditarem. Elas estão no livro, mas se você não estiver com o livro em mãos, vou deixar para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Esse é um versículo que eu gostaria que você lesse e meditasse. E leia Lucas 24, que descreve a morte e a ressurreição de Jesus. É um entre vários dos os quatro evangelhos contam, mas eu preferi escolher para você Lucas 24. Leia o capítulo inteiro. Um abraço, ficamos juntos até a próxima vez. Fico muito feliz de ter você comigo hoje e fico aguardando a nossa próxima reunião. Tchau, gente.